Mateus 14, 22 a 33. Está escrito assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia, amém. Meus amados, o contexto dessa passagem enseja-nos dois fatos ocorridos com Jesus. O primeiro deles é que Jesus estava numa fase tão intensa do seu ministério que ele não tinha tempo para comer, não tinha tempo para cuidar de si mesmo, por estar cuidando dos outros. O segundo fato é que acabara de acontecer uma tragédia. O precursor de Jesus, João Batista, que estava preso na masmorra de Maquerós, às margens do Mar Morto, é arrancado da prisão e degolado por ordem do tetrarca Herodes Antipas. Diante desse cenário, Jesus tomou uma decisão: sair para um lugar ermo, um lugar de retiro, com os seus discípulos. Diríamos nós hoje, para uns dias de férias. Férias não é luxo, é necessidade. Houve, entretanto, um furo de imprensa, a notícia vazou. E quando Jesus chega no local, a multidão já estava lá, aguardando Jesus. E diz a Bíblia que Jesus, ao ver aquela grande multidão, não dispensa a multidão para continuar de férias com os discípulos, mas se compadece do povo, passa a curar os seus enfermos. Quando os discípulos de Jesus, do topo da sua pretensa prudência, sentem-se no direito de dar conselhos a Jesus, e chegam para Jesus dizendo: mestre, está ficando tarde, daqui a pouco é de noite, esse lugar é ermo, aqui tem muita gente, aqui não tem padaria, aqui não tem supermercado, também não tem dinheiro para comprar comida para tanta gente, então o sensato a fazer é mandar esse povo embora.
Aí Jesus os constrange dizendo assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas agora eles estão encrencados mesmo, porque tem muita gente, eram 5.000 homens, além de mulheres e crianças, em torno de 12.000 pessoas. Não tinha lugar para comprar comida, não tinha dinheiro para comprar comida. Aliás, fizeram um inventário e descobriram que tinha uma receita de 5 pães e 2 peixes para uma despesa de 12.000 pessoas. Impossível. Mas o que o homem não pode fazer, Jesus pode fazer. Jesus multiplicou pães e peixes e entrega nas mãos dos seus discípulos, para que os seus discípulos distribuíssem às pessoas famintas. É aí que começa o nosso texto. Olha o que está escrito: logo a seguir. Logo a seguir o quê? Logo a seguir o registro que acabamos de fazer. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele sozinho ficou para despedir as multidões. Pergunta: por que Jesus não permitiu que os discípulos ficassem com ele despedindo as multidões? Compelir não é pedir, nem aconselhar. Compelir é obrigar, forçar, imperativamente. Por que Jesus não permitiu que os discípulos ficassem com ele? Do que Jesus queria livrar os discípulos? Por que Jesus tem que tirar os discípulos de cena? Mateus não responde essa pergunta. A resposta está em João 6,15, texto paralelo deste. E o motivo pelo qual Jesus tira os discípulos de cena é que aquela mesma multidão que contemplara e recebera aquele milagre intencionava vir para fazer de Jesus rei, ou seja, um Messias político, um Messias apenas operador de milagres, um Messias que viria apenas para resolver os seus problemas terrenos, temporais, do aqui e do agora. Vale destacar que nós cremos em milagres, que nós oramos por milagres, que nós pregamos sobre milagres, mas é preciso também afirmar que Jesus não desceu do céu principalmente para fazer milagres. Os milagres que Jesus operou foram sinais para provar a sua divindade e a sua messianidade. A razão principal pela qual ele desceu do céu à terra foi para morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar para nossa justificação e nos dar a vida eterna. Portanto, Jesus não queria que os seus discípulos olhassem para ele apenas como operador de milagres, e em vez de olharem para ele como Salvador do mundo, para que os discípulos não fossem tentados por essa cosmovisão, Jesus tira os discípulos de cena, obriga-os a entrar no barco e passar para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Bom, a pergunta é: aquela multidão tinha motivos de esperar ou aguardar um Messias que pudesse quebrar o jugo da opressão e torná-los livres, que viesse operar milagres para que eles pudessem estar na proa, na testa, na liderança do mundo?
E a resposta é um sonoro sim. Permita-me uma breve retrospectiva para provar isto. O próprio Deus aparece a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, dizendo a ele que a sua descendência seria numerosa na terra, numa linguagem hiperbólica, como as estrelas dos céus, mas que a sua descendência seria escrava em terra estrangeira 400 anos. Israel viveu 400 anos debaixo do chicote da opressão de trabalhos forçados no Egito. A maior parte da história de Israel é debaixo de opressão de seus inimigos, porque Israel sai 40 anos pelo deserto, acossado pelos amalequitas, pelos amonitas, pelos moabitas e pelos edomitas. Eles entram na terra prometida, e diz Josué 13:1 que eles não conquistaram toda a terra, e os povos cananeus que habitavam naquela terra foram como espinhos em suas ilhargas. Depois vem um longo período dos juízes, 330 anos, o período de maior oscilação na história de Israel. Israel viveu oprimido pelos seus inimigos, que confiscavam as suas terras, que roubavam suas lavouras, que tomavam deles o seu sustento. Eles pedem um rei, estabelece-se monarquia em Israel, e o primeiro rei de Israel, Saul, morre em campo de batalha, vencido pelos arqui-inimigos filisteus. Depois da morte de Salomão, no ano 931 a.C., por inabilidade política de seu filho e sucessor Roboão, há um rompimento, uma fissura entre as tribos, e 10 das 12 tribos seguem a liderança cismática de Jeroboão I, formando o reino do norte. Esse reino durou 209 anos, de 931 a 722, 19 reis, 8 dinastias. Nenhum desses reis andou com Deus, e esse reino do norte viveu debaixo da opressão de seus inimigos, até que em 722 o grande império assírio levou este reino para o exílio, para o cativeiro. As duas tribos do sul, Judá, aguentou um pouco mais, mas em 586, Nabucodonosor invade Jerusalém, incendeia Jerusalém, destrói o templo de Salomão, e leva esse povo para o exílio de 70 anos de escravidão. A Babilônia caiu, e o reino de Judá ficou debaixo da opressão do império Medo-Persa. O império persa caiu, e ficou debaixo do domínio do império grego. Alexandre o Grande morre precocemente, antes de completar 33 anos de idade. Israel ficou debaixo do domínio dos Ptolomeus do Egito, dos Seleucidas da Síria. Em 63 a.C., Pompeu conquista o território de Israel, e agora o povo de Israel está debaixo da opressão do Império Romano. Portanto, era natural que esse povo esperasse um Messias político, que pudesse assentar no trono e quebrar o poder do inimigo. Mas Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é geográfico, o meu reino não é político, o meu reino está dentro de vós. Portanto, Jesus não quer que os discípulos sejam tentados por essa agenda, então ele tira os discípulos de cena, para que eles não sejam corrompidos por essa falsa interpretação do que significa o reino de Deus. Bom,
Já que as férias foram frustradas, o mínimo que os discípulos podiam esperar é que pudessem voltar em paz para casa. Mas isso não aconteceu. Então, agora nós vamos entrar na exposição do texto. Perdoe-me da introdução tão longa. E a primeira lição que nós aprendemos no texto é esta: mesmo quando você está fazendo o que Jesus mandou você fazer, mesmo quando você está debaixo da ordem e da autoridade de Jesus, você enfrenta tempestades na vida. A vida não é indolor. Nós não temos imunidade especial. A vida cristã não se desenrola num parque de diversões, não se desenrola num jardim grinaldado de flores. Aqui tem luta, aqui tem lágrimas, aqui tem dor, aqui tem mar revolto, aqui tem ondas contrárias, aqui tem riscos e perigos. Quantos de nós, irmãos, já vimos um crente cheio do Espírito Santo, em cima de uma cama, de um CTI de hospital, surrado pela doença? Quantos de nós já não vimos um homem de Deus, uma mulher de Deus, um missionário, indo para o campo pregar o Evangelho, e de repente uma colisão, e o seu corpo é retirado das ferragens? Porque neste mundo tem dor, neste mundo tem luta, mesmo quando você está obedecendo o que Jesus mandou você fazer. Segunda lição do texto: nas nossas tempestades, Jesus sempre vem ao nosso encontro, louvado seja Deus, sempre vem. Agora entendamos, não no nosso tempo, não do nosso jeito, porque às vezes, irmãos, nós queremos que Ele faça na hora que queremos e do jeito que queremos, mas o Deus a quem servimos é o Deus soberano, que está assentado no alto e sublime trono, e que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Prestem atenção nisso. Quando os discípulos entraram nesse barco, ainda era dia. Diz o texto que, despedidas as multidões, Jesus subiu sozinho para o monte. Mas Marcos 6,48, que é paralelo deste, somos informados que lá do monte, Jesus viu os discípulos em dificuldade. Só para facilitar o entendimento, esse mar aqui, Mar da Galileia, todos vocês sabem que não é um mar, é um lago de águas doces, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, circulado por montanhas. As montanhas do lado direito de Golã e as montanhas do lado esquerdo, as montanhas da Galileia. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Qualquer lugar ao redor do lago que você estiver nas montanhas, você tem uma visão do lago inteiro. Pergunta: se Jesus estava vendo os discípulos em dificuldade, e se Jesus estava orando pelos discípulos, por que é que Ele não veio no começo do momento em que eles estavam enfrentando dificuldade? Por que que Jesus esperou até depois das 3 horas da madrugada, na quarta vigília da noite, para vir?
Só para fazer um levantamento rápido. Quem nesse seleto auditório ora por uma causa há mais de 5 anos? Levanta a mão só para eu saber. Muitos de vocês. Você já fez essa pergunta? Por que, Senhor? Por que está demorando? Por que a resposta não veio ainda? Às vezes, nós nos parecemos muito com Naamã. Lembra do Naamã? O general da Síria? Ele foi a Israel para ser curado da sua lepra. E aí eu fico imaginando, Marcelo, que ele escreveu a liturgia do culto da sua cura. Porque na cabeça dele, o Eliseu viria ao encontro dele, estenderia um tapete vermelho para ele, imporia as mãos sobre ele, realizaria uma cura portentosa. E diz a Bíblia que quando ele chega, o profeta Eliseu nem saiu de dentro da casa, só mandou um recado: ó, fala aí para o generalzão 4 estrelas, para ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Aí ficou revoltado, não, pera um pouquinho só, eu não vim da Síria para isso não, eu esperava que ele viesse, aliás já escrevi a liturgia do culto da minha cura, tem que ser do meu jeito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus é soberano, e Ele não se curva e não se submete à nossa agenda, Ele faz no seu tempo e do seu jeito, para a glória do seu próprio nome. Terceira lição: Jesus sempre vem, ainda que na 4ª vigília da noite. Todos vocês devem saber que a noite era dividida em 4 vigílias, das 6 da tarde às 9 da noite a primeira, das 9 da noite à meia-noite a 2ª vigília, da meia-noite às 3 da madrugada a 3ª vigília, das 3 da madrugada às 6 da manhã a 4ª vigília. A 4ª vigília é a hora mais escura da noite, é quando o cansaço chegou, é quando a esperança está se esvaindo, é quando você diz: agora o caldo entornou, agora não tem mais jeito, agora não tem mais cura, agora esse casamento não tem mais recuperação, agora a pessoa já foi longe demais para voltar, agora a pessoa caiu fundo demais para ser resgatada, agora eu já joguei a toalha, agora eu já desisti. Ele espera às vezes até a 4ª vigília da noite, depois que os recursos da terra se esgotaram, para que ao realizar o milagre, todos saibam que foi Ele que fez, e nenhum braço da carne que realizou. Portanto, não tem vida irrecuperável para Jesus, não tem casamento irrecuperável para Jesus, não tem doença incurável para Jesus, não tem problema insolúvel para Jesus, não tem problema ou situação tão difícil que Ele não possa reverter. Ele é especialista em mudar o placar do jogo, Ele é especialista em virar a mesa da história, Ele é especialista em chegar quando todos acham que não tem mais saída e realizar um grande prodígio. Permita-me ilustrar. Eu estava pregando em Feira de Santana, no interior da Bahia. Tem baiano aqui no auditório? Eita benção, tem baianos. E estava comigo, Marcelo, pregando naquela conferência, o pastor Harley Mafra, pastor da primeira igreja batista de São Paulo. Harley Mafra era um grande empresário,
E ele está fazendo uma viagem com outros colegas empresários, hospedaram-se no mesmo hotel, desceram para participar do jantar. À mesa, alguns se levantaram e foram ao banheiro. Depois do jantar, ele também se levantou e foi ao banheiro. E ao chegar lá, deparou com seus colegas empresários cheirando cocaína. Ofereceram para ele. Tolamente, ele aceitou experimentar. E ficou preso na primeira experiência. A vida foi sendo destruída. A vida financeira foi derretendo. O casamento foi colapsando. A família entrando num pé de guerra. A vida virando um inferno. E Harley Mafra tomou a decisão. Arruma as malas e comunica à família: eu vou fazer uma viagem. A viagem que Harley Mafra fez foi para dentro das ruas de São Paulo, para viver como mendigo, debaixo das pontes, viadutos e marquises da cidade de São Paulo. Destruído pela cocaína e pelo crack, 7 anos. O lugar que ele encontrava melhor abrigo era debaixo da marquise da primeira igreja batista de São Paulo. Sua família o procurava, vivo ou morto, nenhuma informação durante 7 anos. Sua filha nunca desistiu de procurá-lo. Numa madrugada fria de São Paulo, passando em cima de uma ponte, uma senhora da Assembleia de Deus retornava de uma vigília de oração, cruza com ele na ponte, olha para ele e diz: ou você entrega a sua vida para Jesus, ou você morre. Ele termina de atravessar a ponte, entra numa praça. A filha, que nunca desistira de procurá-lo, está passando pela praça. Olha, observa, torna a olhar, reconhece: é o papai. Sai do carro, corre, abraça-o, mal cheiroso, maltrapilho, bota no carro. 7 anos de luta nas clínicas de recuperação. E Harley Mafra recuperou a sua sanidade mental. Harley Mafra recuperou a sua saúde física. Harley Mafra recuperou o seu casamento. Harley Mafra recuperou a sua família. Harley Mafra recuperou a sua vida financeira. Harley Mafra é pastor da igreja onde ele dormia debaixo da marquise. Jesus chegou na história dele na 4ª vigília da noite e reverteu a sua tragédia, e hoje ele é um homem levantado por Deus na nação brasileira para dar testemunho em todo o país de que Jesus chega, ainda que na 4ª vigília da noite. Quarta lição: Jesus sempre vem, e às vezes vem andando sobre o mar, não de maneira convencional. E quando Jesus vem andando sobre o mar, o que ele está querendo ensinar? O que ele está querendo ensinar é que o mar, as ondas revoltas, era aquilo que ameaçava os discípulos, maior do que os discípulos, que conspirava contra eles, para levá-los ao naufrágio e à morte. Quando ele vem andando sobre o mar, ele está dizendo: aquilo que ameaça você, aquilo que intimida você, aquilo que conspira contra você, aquilo que é maior do que você, aquilo que você não sabe resolver, está literalmente debaixo dos meus pés. Os nossos problemas são maiores do que nós, mas Jesus é maior que os nossos problemas. Hoje Ele está aqui, colocando debaixo dos seus pés onipotentes os seus problemas, as suas lutas, as suas dores, os seus medos, as ameaças que tentam levar você à morte.
Quinta lição: Ele sempre vem. E Ele vem também para trazer luz e esclarecimento às mentes confusas. Notem vocês que naquela noite escura, talvez um relâmpago luzidio rasga um facho de luz na noite escura, e os discípulos olham, veem alguém andando sobre o mar e concluem: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Agora notem, esses homens já eram crentes, e ainda acreditavam em fantasmas. Pasmem vocês, tem crente até hoje que acredita em fantasmas. A pergunta é, por que eles acreditavam em fantasmas? Por quê? Vamos entender isso. Dos 12 apóstolos de Jesus, só tinha um que não era galileu, e esse era Judas Iscariotes, nasceu na Judéia. Os outros 11 nasceram todos na Galileia. Galileia, estou falando do norte de Israel. Era a região mais povoada, tinha 204 vilas e aldeias na Galileia. A Galileia era cercada de povos pagãos, de povos gentílicos, de povos politeístas, que acreditavam em muitos deuses, tinha muitas crenças, crendices. Tanto é verdade, que lá em Mateus 16, quando Jesus está lá no extremo norte da Galileia, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, ele faz uma enquete com os seus discípulos assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E responderam: Senhor, o povo está muito confuso. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Mas para um pouquinho. Vocês estão dizendo que esse Jesus aqui é o João Batista? O João Batista foi degolado. Vocês estão dizendo que esse Jesus aqui é o Elias? O Elias já foi para o céu há muito tempo, foi trasladado. Vocês estão dizendo que esse Jesus aqui é o Jeremias morreu há séculos. Vocês estão dizendo que esse Jesus aqui é alguns dos profetas, mas os profetas estão mortos. Como assim? É que já naquele tempo se acreditava em metempsicose, em transmigração das almas, uma linguagem bem mais contemporânea, em reencarnação. Agora preste atenção nisso. Quando a teologia é falsa, o que ela produz é medo, é tormento, é angústia, é desespero. O que liberta, o que transforma, o que traz luz é a verdade, é o Evangelho de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus chega para trazer luz nas trevas, Ele chega para trazer a sã doutrina no meio da heresia, Ele chega para trazer a solução do Evangelho para as almas amedrontadas e acuadas pelo erro. Quinta lição: Ele sempre vem, e Ele vem para acalmar o nosso coração perturbado. Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Você tem medo? Todos nós temos medo. Tudo aquilo que nós não administramos, que foge do nosso controle, coloca medo no nosso coração. Agora, permita-lhe dizer, o único remédio eficaz contra o medo, não são os seus músculos tonificados, não é a quantidade de dinheiro que você tem no banco, não é a influência da sua família, não é a posição que você ocupa na empresa,
O único antídoto contra o medo é saber que Jesus chegou e está presente na sua vida. Chama a atenção dos irmãos para um ponto importante. Há 2 registros de tempestades nos evangelhos. A primeira tempestade é relatada lá em Marcos 4, 35 a 41, e a segunda tempestade, essa que estamos considerando. Na primeira tempestade, primeiro Jesus acalma a tempestade para depois acalmar os discípulos. Nessa tempestade, primeiro Jesus acalma os discípulos para depois acalmar a tempestade. E a pergunta é: por que ele mudou de método? E a resposta é: porque tem hora que o nosso problema está fora de nós, tem hora que o nosso problema está dentro de nós, tem hora que a nossa tempestade está do lado de fora de nós, tem hora que a nossa tempestade está dentro de nós, tem hora que o nosso problema é a circunstância, tem hora que o nosso problema é o sentimento. E Jesus chegou aqui nesta noite, e Ele conhece a tempestade dentro, e Ele conhece a tempestade fora, e Ele chegou aqui nesta noite para acalmar a tempestade dentro e para acalmar a tempestade fora. Ele chega aqui nesta noite para acalmar o seu coração e para acalmar as circunstâncias que atormentam a sua vida. Ele sempre vem. Em sexto lugar, Ele vem para levantar o caído. Às vezes nós censuramos Pedro, e não devíamos censurar, porque notem, a única pessoa dentro daquele barco que teve coragem e fé para dizer para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Nenhum outro teve nem fé nem coragem para isso. E eu imagino a experiência do Pedro, o mar agitado, o barco balançando, açoitado pela fúria do vento, e ele salta de dentro do barco, e pula no mar revolto, e as ondas encapeladas se transformam em terra firme debaixo dos seus pés, e ele caminha firme, sobranceiro, olhando para Jesus, experimentando um milagre, até que, de repente, reparando na força do vento, teve medo, e começou a submergir, e gritou: salva-me, Senhor. Não censure Pedro, sabe por quê? Pedro está aqui nessa noite, ele não está entre nós não, ele mora debaixo da nossa pele, o sangue dele corre em nossas veias, o coração dele pulsa em nosso peito. Nós somos Pedro. Quantas vezes, nas noites mais escuras da minha vida, por um momento, eu tirei os olhos de Jesus e comecei a afundar. Se você tirar os olhos de Jesus por um minuto, você afunda. Talvez você entrou aqui hoje e está afundando, mas está na hora de você clamar por Jesus. Hoje Ele não está num monte orando por nós não, hoje Ele está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, como nosso grande sumo sacerdote, e Ele sabe o que você está passando, e Ele sabe como você está vivendo, e Ele sabe as crises que rondam e cercam a sua vida, Ele conhece as dores que entrincheiram a sua alma, Ele conhece as suas madrugadas insones, Ele conhece as suas noites indormidas, Ele conhece o seu choro trancado e abafado no travesseiro, e Ele está pronto a socorrer você nesta noite. Clame por socorro, e Ele tirará você das gargantas da morte. O que eu acho maravilhoso é que depois de resgatar o Pedro, Jesus dá um tapinha de luva bem suave e diz assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? O problema do Pedro
Não era o vento, era a dúvida. Não era a tempestade, era a incredulidade. Se creres, verás a glória de Deus. Diz o texto que, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Jesus não apenas acalma o seu coração, ele põe um ponto final na sua tempestade. E ele está aqui hoje para pôr um ponto final na tempestade que atormenta a sua vida. Mais uma vez, Mateus não nos informa, mas João nos ajuda, porque o texto de João 6, versículo 21, nos diz que quando Jesus entrou no barco com Pedro, eles chegaram ao seu destino. E eu quero lhe dizer que nós também chegaremos ao nosso destino. E eu não estou falando de um porto, eu não estou falando de um cais. Nós chegaremos nas praias áureas da eternidade, salvos e seguros. O Salmo 84 nos diz que nós vamos indo de força em força, e cada um de nós comparecerá diante de Deus em Sião. Deus não vai deixar ninguém para trás. O Salmo 73 diz que Ele nos segura pela sua mão direita, nos guia com seu conselho eterno e nos recebe na glória. Apocalipse capítulo 9 diz que quando o poço do abismo foi aberto, sai de dentro desse poço uma nuvem de gafanhotos, a ponto de escurecer o sol. E esses gafanhotos são demônios, diz a Bíblia, com cabeça de cavalo, com rosto de homem, com cabelo de mulher, com dentes de leão, com couraça de ferro, mordendo os homens com a dor lancinante do escorpião. O que significa isso? Cabeça de cavalo é que naquele tempo o cavalo era a maior arma de guerra conhecida. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos em nome do Senhor. Cara de homem, inteligência, planejamento, estratégia. Cabelo de mulher, reportando aos cultos pagãos, onde as mulheres soltavam os cabelos em danças alucinadas e eróticas, sensualidade. Dente de leão, destruição. Couraça de ferro, esses demônios não podem ser vencidos com armas convencionais. Precisamos de armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Picada de escorpião, infligindo aos homens grande tormento. Notem, gafanhoto ataca vegetação, mas esses gafanhotos, que não são gafanhotos, mas são demônios, atormentam os homens. Agora preste atenção, eles vão atormentar os homens, diz o texto lá, exceto aqueles que têm o selo de Deus sobre a sua vida. No dia que você creu no Senhor Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, e você hoje é propriedade exclusiva de Deus. Você tem a marca de Deus, você tem o selo do Espírito Santo, e os demônios não têm autoridade para atormentar você. Você está protegido pelo sangue do Cordeiro, você está nos braços de Jesus, e os demônios não podem atacar a sua vida. Louvado seja o Senhor. Apocalipse capítulo 13, diz que todos os povos e nações da terra vão adorar o anticristo. Todos os povos e nações da terra, exceto
aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja Deus. Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas para o anticristo. Todas as ovelhas de Jesus estão guardadas em seus braços, e dos braços de Jesus ninguém pode nos arrancar. Nós chegaremos salvos e seguros no nosso porto desejado, chegaremos na casa do Pai, na Nova Jerusalém, no céu de glória, na Nova Canaã, na Nova Jerusalém, no nosso lar eterno. Mas eu vou terminar levando vocês ao último versículo, verso 33, porque esse versículo nos remete à mais recorrente pergunta da teologia e da filosofia, e a pergunta é esta: se Deus nos ama, por que sofremos? Não seria muito mais fácil uma viagem inteira sem tempestade? Não seria muito melhor uma viagem todinha num voo sem turbulência? Por que tempestade? Por que sofremos? E o texto tem duas respostas. Diz o texto que quando os discípulos subiram para o barco, cessado o vento, os discípulos o adorarão. Leia sua Bíblia e você verá que sempre que alguém adora a Deus, ele está prostrado. É impossível alguém adorar a Deus de narizinho empinado. Diante dele até os serafins cobrem o rosto. Garanto-lhes, entretanto, que mais pessoas se dobram na tempestade do que na bonança. Mais pessoas se dobram na adversidade do que na prosperidade. Mais pessoas se dobram na doença do que na saúde. Às vezes, conforme diz o profeta Naum, Deus faz do seu caminho de acesso ao nosso coração na própria tempestade. Segunda razão, por que sofremos? O texto diz que os discípulos o adoraram e disseram: verdadeiramente és filho de Deus. Deus nos permite sofrer para nos levar a um nível mais profundo de conhecimento e experiência com Ele. Notem vocês que esses discípulos já sabiam dessa verdade, que Jesus era o Filho de Deus. Eles já sabiam disso. Eles tinham visto Jesus dar vista aos cegos, eles tinham visto Jesus dar audição aos surdos, eles tinham visto Jesus dar voz aos mudos, eles tinham visto Jesus dar movimento aos coxos. Mas agora Jesus faz um milagre na vida deles, na vida deles, na vida deles. Sabe o que significa isso? Jesus não quer que você tenha apenas uma experiência de segunda mão. Ele quer que você tenha a sua própria experiência com Ele. Eu ilustro. Vou trazer à memória esclarecida de vocês a história do Jacó. Lembra do Jacó? O neto do Abraão? O filho de Isaac? Pois bem, a Bíblia diz que o Jacó, depois de enganar o pai e trair o irmão, precisa fugir de casa às pressas, jurado de morte. E a mãe, que controlou toda a agenda da enganação, promete a ele: foge, meu filho, daqui uns dias vamos chamar você. Mãe controladora. Às vezes a gente pensa a essas alturas que o Jacó era um adolescente, que vivia na barra da saia da mãe. Mas eu pergunto a vocês: você tem ideia de quantos anos tinha Jacó quando saiu de casa, fugido? Ele tinha 77 anos, solteiro,
Tem esperança para vocês, fiquem tranquilos. Aí você diz assim: pastor, o senhor não está chutando não? Não estou chutando, eu vou provar a tese para vocês. Eu tinha 77 anos. Então acompanhe o raciocínio. Ele saiu de casa com 77 anos. Trabalhou 14 anos para ter o direito de casar com Raquel. Depois de 14 anos que ele está em Padan Aram, nasce-lhe José. Ele quer ir embora. O sogrão não deixa. Então quando nasce José, o Jacó tem 91 anos. 77 mais 14, 91. Ele fica mais 6 anos. Ao todo, 20 anos em Padan Aram. Se ele saiu de casa com 77, quando ele sai de volta para casa, ele está com 97 anos. E José agora tem 6 anos. A Bíblia diz que José foi vendido para o Egito com 17 anos. Portanto, quando o José foi vendido para o Egito, o Jacó tem 108 anos. O José ficou lá no Egito 22 anos, até levar sua família para lá. 13 anos de sofrimento, 7 anos de fartura, 2 anos de fome, 22 anos. Portanto, se quando Jacó foi para o Egito, quando José foi para o Egito, o Jacó tinha 108 anos, 108 mais 22, então ele desce ao Egito com 130 anos, é o que a Bíblia diz. Viveu no Egito 17 anos, morreu com 147 anos, é o que a Bíblia diz. Portanto, está aprovada a tese que ele saiu de casa com 77 anos. Mas esse não é o meu ponto não. Volta comigo. Ele sai de casa aos 77 anos. O primeiro pouso dele foi em Betel. E em Betel Deus se revelou a ele e disse: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, teu pai. E ficou nisso. Deus não disse: eu sou o teu Deus. Até os 77 anos, o Jacó só conhecia o Deus do seu avô e o Deus do seu pai, mas Deus não era o Deus da sua vida ainda. Passaram-se 20 anos, ele está com 97 anos quando volta, está atravessando o Val de Jaboque, e diz a Bíblia que Deus entra em luta com ele, e ele resiste, força com força, poder com poder, destreza com destreza. Então diz a Bíblia que Deus o deixa aleijado, na luta, e agora o Jacó se agarra com Deus, e diz: eu não te deixarei ir, se tu não me abençoares. De que bênção ele está falando, gente? Dinheiro, riqueza? Não, ele já é rico. De que bênção ele está falando? Família? Não, ele tem família. Que bênção é essa que ele está dizendo: eu não posso te deixar ir embora se tu não me abençoares? Era uma nova vida, era uma experiência real com Deus. E ali no monte de Jaboque, Deus pergunta para ele: qual é o teu nome? É muito óbvia essa pergunta. Será que Deus não sabia o nome dele? É que há 20 anos, quando o seu pai Isaque perguntou para ele: quem é você? Ele respondeu: eu sou Esaú. Você é Esaú mesmo? Sim, eu sou Esaú. Mentiu. Quando Deus pergunta 20 anos depois: qual é o seu nome? Ele respondeu: Jacó, que significa suplantador, enganador. Aquilo não foi uma resposta, aquilo foi uma confissão. E diz a Bíblia que ali no Val de Jaboque, Deus mudou a vida dele, Deus mudou o coração dele, Deus mudou o nome dele, e ele disse: eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. E a partir do Val de Jaboque, Deus se revela para o mundo com um novo nome: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Agora ele tem a sua própria experiência com Deus. Deus trouxe você aqui nesta noite, para que você que conhecia o Deus de seu avô e o Deus de seu pai,
saia daqui hoje conhecendo o Deus da sua vida. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas talvez você esteja passando uma grande tempestade na sua vida. Querido Marcelo, a nossa família, amanhã, dia 30, completará 6 meses que estamos passando e passamos por uma grande tempestade. Alguns talvez aqui acompanharam a nossa luta. Nosso netinho Pedro nasceu com 6 meses, apenas 1 quilo, contraindo uma forte infecção da mãe. Com 3 dias de nascido, passou por uma grande cirurgia, para extrair 20 centímetros do seu intestino. Uma semana depois, uma segunda grande cirurgia. Algumas vezes os médicos nos chamaram e disseram: se vocês acreditam em Deus, orem, porque a medicina não tem mais o que fazer. Durante 2 vezes ele ficou mais de 50 horas sem fazer xixi. E os médicos disseram: se não fizer até tal hora, os órgãos entram em falência e ele morre. Noites de lágrimas. E a cada dia um novo milagre. Num desses dias que a família foi chamada para dizer que não tinha mais jeito, a minha nora disse para o médico: eu queria tanto segurar o meu bebê no colo. Eu não pus o meu bebê no colo até hoje. Ele já nasceu e foi para o CTI, cheio de tubos. E o médico disse para ela: não faça isso. Ele está partindo. Ele está morrendo. Você vai ter um trauma, ele vai morrer nos seus braços. Chega um outro médico mais experiente e disse para ela: põe o seu filho nos braços, põe o seu filho no colo. Colo de mãe é vida. Colo de mãe é vida. E ela pega aquele bebê cheio de tubos nos braços. E as taxas que estavam desesperadamente desfavoráveis começam a se acertar, e o menino teve uma espécie de ressuscitação em seus braços. Passou 102 dias no CTI, passou por 5 cirurgias, e ele está de alta, e ele está bem, e ele está em casa, e nós cremos que Deus vai completar a obra na vida dele. As tempestades não vêm para nos destruir, as tempestades vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. As tempestades não vêm para nos abater, as tempestades vêm para nos colocar mais perto de Deus.